Bom dia, povo abençoado. Paz seja convosco, levantando bem cedinho para poder compartilhar com vocês o maná do céu. E este maná é o capítulo 24. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2025. Chegamos aqui com o nosso capítulo 24, com o nosso 14º elo desta campanha. Eu sou muito grata ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, pelo derramar, pela sabedoria, pelo entendimento que Ele está nos concedendo. O tempo hoje amanheceu aqui para nós um pouquinho nublado, né? Um friozinho, mas graças a Deus estou feliz com o Senhor. O sermão profético, o princípio das dores. Neste capítulo, nós vamos falar sobre os sermões que o Senhor Jesus, os sermões proféticos, que Jesus estava prevendo. E o primeiro sermão foi sobre os princípios das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não haja derribada, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é-me que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e traciam uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gente, e então virá o fim. Glória a Deus. O sermão profético continua: a grande tribulação. Quando, pois, vedes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que quem ler, que entenda. Então os que estiver na Judéia, que fuja para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nunca tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vós disserem: Eis que ele está no deserto,
não saia, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajunta as águias. O sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com riso, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam teros e brota folhas, e sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vedes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não hão de passar. O sermão continua. Exortação à vigilância. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixando o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. O sermão continua, a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espere e a hora em que ele não sabe, e esperá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Gente, quando você começa a ler o capítulo 23, o capítulo 24, depois o capítulo 25, aleluia, você vai deparar o próprio Senhor Jesus pregando a palavra. E termina aqui o capítulo 24 desse dia hoje. São 51 versículos. Aqui está a exortação. Olha, o Senhor Jesus vai falar sobre os princípios das dores, né? A vinda do Filho do Homem, a exortação à vigilância, a parábola dos dois servos, e vai continuar o sermão profético no capítulo 25, amanhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, continue se alimentando da palavra. O meu conselho para mim e para você, que nós nos alimentamos continuamente da palavra. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com cada um de nós. E nós dizemos graças a Deus.